trabalhadores de massas. Claro. Então, se você for imaginar, o ser humano, ele precisa dessas duas polaridades. Tá. Agora, para quê? Para ocupar espaço. Nossa. Agora nós estamos aproximando ao fim da nossa conversa, que a menina falou para fazer um pouco mais curta hoje. Mas nós não vamos falar do livre-arbítrio? Ué, eu quero, se o senhor tiver disposto. Eu só vim aqui para falar disso. Então vamos, eu quero entrar nisso. Mas antes da gente entrar nisso, então, fale para mim uma coisa. O senhor, quando fala, vou falar disso lá embaixo, o senhor falou do cachorrinho? Que você estava sentado na taxinha, que fica chorando. Falou? Porque assim, cada vez que uma entidade vem para a Terra, tanto da luz como das trevas, tem depois como se fosse uma reunião, entendeu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal pessoa não evoluiu, o homem está assim, o homem está desse jeito, né? Então a gente tem sempre essas conversas, é uma experiência muito gratificante, né? Nossa. Então, para tanto as entidades da luz quanto para as entidades das trevas. Então, quando o senhor falou, vou usar isso como desculpa, é porque quer dizer que eu aprendi, é isso? O senhor falou e valeu a pena. Valeu a pena. Entendi. Então, ontem, no relatório do senhor, quem é que estava lá na mesa? Como assim? Tipo, vocês não sentam numa mesa redonda e discutem como é que foi? Não, aí tem todo o meu povo, E acima, como se fosse um soldado, tá? Ele tem vamos explicar, ele é do caminho do meio. Ele pode descer e subir até uma parte, subir até uma parte. Então ele só fica escutando. Posso falar, não? Ele só fica escutando e daí ele fala, bom, tá bom, vá. Não. Mas e a hora que ele não gosta de alguma coisa? Ele faz uma cara feia. Não faz. A gente até já sabe, porque não se faz cara, se sente a energia queimando. Vocês sabem. A energia queimando. Energia queimando. E esse é um soldado? Como se fosse um soldado. Tá. Entendi. Mas não é nenhuma entidade da Umbanda, assim? Não. Pode tirar isso. Tá bom. Entendi. E aí essa reunião acontece... Presta atenção. Senhor. As divisões, vocês que colocam aqui na Terra, hein? Entendi. Claro. Porque a gente já viu o espírito de Preto Velho encaminhando gente para o culto dos evangélicos, porque aquela pessoa só conseguiria firmar mesmo ali que estava o remédio que ela precisava. Sim. Então vocês trabalham em uníssono, vocês trabalham juntos. Você sabe o que a gente faz com as igrejas evangélicas? Olha, o senhor pode falar isso? Pensa eu vou bem. falar, eu quero falar. Então fala. Mas estou lavando minhas mãos, hein? Sou Pilatos. Presta atenção. O que acontece, né? Dentro dessa religião sagrada, vamos começar assim a conversa, né? Faça-me favor. Dessa religião sagrada. Alivia o peso. Sim, claro. Existe, né? Nas trevas, alguns espíritos que não conseguem, mesmo que neutralizados, não conseguem evoluir. Então eles precisam da energia dos seres humanos para ficar um pouco mais mansos, digamos assim. Nossa. Então hoje vai começar a reunião em tal lugar. E alguns médiuns, frequentadores da igreja evangélica, vão lá participar. Então a gente solta a porteira, porque dentro da igreja evangélica eles conseguem, né, serem domados. Entendi. Aí vai lá, fica tudo aqueles estremelique lá, né? Porque o médium também precisa se limpar, não é porque ele está lá dentro da igreja evangélica, porque ele não deixou de ser médium, ele é médium, né? Claro. É assim que acontece. Mas vamos falar assim, olha, eu estava aqui estudando o que o senhor falou no último diálogo.
Então o senhor falou que é o seguinte, o livre-arbítrio ele funciona mais ou menos assim. É um processo que começou faz muito tempo e hoje o que a gente vê é uma bolinha batendo na outra, mas que o movimento já começou faz tempo. E daí parece que não existe o livre-arbítrio, mas ele existe, só porque é a avalanche que já está caindo, então está todo mundo indo para baixo. Bom. Mais ou menos. Vai lá. Explique pra gente. Agora a menina entende, então ela não vai questionar. O livre-arbítrio é uma vontade livre, né? Para você escolher entre dois caminhos. Tá. Positivo e negativo. Tá. Pelo que dizem aí os religiosos, os filosóficos, né? Existe um causador da ação, aquele que causa a ação, né? Isso. Uhum. Só que quando se causa a ação, você fica mais preso ao erro. Não é verdade? Só que quando você faz algo errado, você sabe a lição. Você está fazendo errado. É como se, vamos tentar imaginar como eu coloquei para a menina assim. Eu falei assim para ela entender, porque ela só entende quando é muito novo. Todos vocês são computadores com um programa para serem felizes. Todos vocês. Só que quando vocês reencarnam na Terra, vocês recebem um vírus para sabotar esse programa. O antivírus seria a evolução que vocês teriam que ter dentro dessa consciência espiritual. E o que é esse vírus? É o sistema, são as sequelas que vocês recebem paternas, são os processos da linha ancestral que vocês têm, é o meio em qual vocês vivem. Todo mundo, tanto os poderosos quanto os pobres, todos da Terra, todos têm o vírus para sabotar o que é para vocês fazerem dentro dessa caminhada aí para a felicidade. Existe, presta bem atenção, se não houvesse livre-arbítrio, todo mundo gostaria de ter, por exemplo, dinheiro. Por que vocês não acertam? Porque todo mundo erra. Por que não tem um caminho da solução? Isto quer dizer que o homem não é a única causa originadora da ação. Porque o livre-arbítrio é muito pesado para vocês. Ninguém acerta nesse mundo. Eita. Ninguém faz a coisa certa. Se vocês têm que vir desse ponto de 1 a 10, todos vêm para conseguir o 10, o que acontece nesse meio desse caminho aí? Já pensou se todo mundo acertar, chegar no 10, não vai ter mais karma, não vai ter mais entidades para trabalhar em prol de vocês, não vai ter mais os Exu, porque os Exu vão trabalhar no quê? Se vocês acertaram tudo. Nossa. Entendi. Então, no caso, o livre-arbítrio é essa... São duas palavras que inventaram para vocês acreditar. Pronto. Duas palavras que inventaram para acreditarmos. Então, voltando então à ideia de que seria então essa influência do ego dizendo que somos o que não somos e precisamos do que no fundo, na verdade, não precisamos, que é ser o centro das atenções. Existe uma ação em cima de vocês, além do vírus, que faz com que vocês não consigam chegar no 10. Entendi. E daí a necessidade... das religiões. Porque as religiões, elas, trazem esse porto seguro, digamos assim, esse remédio para vocês suportarem as deficiências da vida. Tá.
um plano. É um plano. Um plano? É um plano. Seu Sete? Precisa existir tudo. Para existir tudo, tem que ter o erro. A gente tem no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 120, esse dizer, essa pergunta para os espíritos da luz. Ó, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Daí eles diziam assim, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, olha lá, você já está rindo. Porque é da ignorância que a gente faz o mal acompanhado pelas pessoas que estão ao nosso redor e com o condicionamento do lugar do momento da encarnação. Uhum. Não é? Não resistimos quando nos expomos a essas energias. Jesus Cristo foi ignorante, então, né? Por quê? Porque ele teve que passar pelo mal dos homens, então ele foi bem ignorante, né? Nossa. Aí que tá. Dentro dos conhecimentos codificados do livro que você está lendo, houve uma grande divisão, né? Por quê? Kardec ele teve que explicar, né? Ele teve que explicar algumas coisas errôneas que existiam, né? Na época, né? Então, os espíritos estavam querendo chamar atenção. Então, houve, né, essa permissão, né, da luz para que houvesse essas explicações, através dos espíritos, que os espíritos estavam fazendo, vira a cadeira, bota para cá e bota, não sei o quê, né? Então, tinha que haver essa explicação. E foi a forma que a luz trouxe, né, através das mensagens codificadas, para que o homem pudesse entender que existe, além dele, algo além. Mas é o que nem eu te falei, os conhecimentos não podem ser hermeticamente fechados. Não tem como você botar todo um conhecimento dentro de um livro, né? Não tem. Não tem como. Tá certo. E tudo traz a mudança, não é a mudança, tudo traz como é que vocês dizem? Do homem, a manipulação do homem, né? Tá. Então, ninguém tem livre-arbítrio, todos somos resultados das ações passadas. É claro. Só que a sociedade religiosa, espiritual, acredita que existem, que essas ações, né, que vocês dizem, do erro, são determinadas por uma força do mal. Mas isso é uma... Bom, não vou falar. Isso uma dúvida... Não vou usar outra palavra. Isso é meio que contraditório. Porque se as ações são determinadas por uma força do mal para que vocês possam errar o tempo inteiro, aonde está o Pai diante de tudo isso? E se existe uma força do mal, é que o planeta então está, desculpa a expressão, ferrado. Eita. Porque só está sendo usada a força do mal. Porque os homens erram o tempo inteiro. Então quem está ganhando essa guerra? O bem ou o mal? O mal. Ixi. Agora, como se conserta tudo isso? Como vocês conseguem ir até o ponto 10? Como vocês conseguem sabotar esse vírus, né? Trazer esse antivírus para esse computador que vocês são? Já sabe que não existe caminho do meio. Então sai dessa ilusão. Eu vou sair mesmo. Sabe, o Martin Luther King falou que me preocupa é o silêncio dos bons. Deve ter virado... Deixa eu pegar o charuto aqui. Pega aí. Então tá. Se não podemos falar do caminho do meio, que é o equilíbrio individual, apesar de deve ser uma ferramenta muito importante, devemos pensar que, como diz o espírito... Então, mas eu quero saber, como é que vocês conseguem bloquear esse vírus e bloquear também essa ação, tá? Que não tem nada a ver com os vírus que você pega da sua vida, né? Como é que você faz para você chegar no caminho 10, que não tem caminho do meio? Para você ir para esse caminho da felicidade?